Bem-vindo ao Aqui é História. E você já deve ter ouvido falar em capitanias hereditárias. Afinal de contas, por que o Brasil foi dividido nessas capitanias? O que eram essas capitanias? Qual era o objetivo de Portugal ao fazer essa divisão territorial? Essas respostas depois da vinheta. Portugal chegou ao Brasil em 1500, mas não se instalou. As terras encontradas por Cabral eram apenas um território estratégico para as navegações portuguesas, que encostavam aqui, pegavam todo o pau-brasil que podiam e corriam para vender pelo mundo. Valia naquela época o Tratado de Tordesilhas, acordo feito entre Portugal e Espanha para dividir o Novo Mundo, traçando uma linha imaginária a 370 léguas de Cabo Verde. As terras descobertas a oeste eram dos espanhóis. As descobertas a leste eram dos portugueses. Mas quem disse que o resto do mundo achava isso certo? França, Inglaterra, Holanda, todo mundo cresceu os olhos, para desespero do rei português Dom João III. O que fazer? Ocupar espaço, garantir fiscalização, administrar a conquista e tirar o máximo de proveito dela. Ou seja, colonizar. Martim Afonso de Souza foi o primeiro enviado pela coroa, nomeado Capitão-Mor, e com as missões de justiça, administração, nomeação de funcionários reais e distribuição de terras. Ele desembarcou em 22 de janeiro de 1532, quando fundou a primeira vila brasileira, a Vila de São Vicente. A missão de Martim Afonso foi bem sucedida, contando com o apoio de João Ramalho, que fazia o meio de campo com os nativos e dava dicas sobre a topografia. Foi nesse meio tempo que uma carta de Dom João III chegou, citando uma ideia que já existia na Ilha da Madeira, nos Açores, em São Tomé e Príncipe e em Cabo Verde: a divisão do território em capitanias hereditárias. Capitania hereditária era uma porção de terra que ia da costa até a linha do Tratado de Tordesilhas. Essa porção era entregue a um donatário através de uma carta de doação. A partir daí, o donatário se tornava soberano, mas não dono. Afinal, era tudo do rei. Não dava para vender ou doar para outra pessoa. Mas dava para deixar de herança, por isso hereditária. O chefe por ali era um capitão-mor, por isso capitania. Claro que ser escolhido como donatário não era coisa para todo mundo. Geralmente os premiados eram nobres portugueses. Não muito nobres, né? Porque os nobres mesmo não aceitariam se embrenhar no meio do mato e preferiram fazer comércio com a Ásia. Mas mesmo assim eram nobres. O capitão tinha direitos. Podia explorar as riquezas das terras e mandar e desmandar em tudo. Mas os deveres também não eram poucos, não. Eles tinham que proteger as terras, fazer as terras produzirem e impedir que os que nasceram por ali enfrentassem o rei. Rei que era rei mesmo do outro lado do oceano, né? Foi aí que a coisa complicou, porque não era nada fácil enfrentar ataques indígenas. Muito menos garantir autoridade e segurança com a coroa tão longe. Fora o problema de administrar uma terra imensa. Teve donatário que nem apareceu pelas terras que seriam suas. Não deu certo. Em 1549 foi criado um novo sistema. Saem os capitães, entra um governador-geral, Tomé de Souza, representando a influência de Portugal em uma recém-fundada capital, Salvador. Era o governador-geral que a partir daí distribuía as terras, as sesmarias. Bom, o fiasco das capitanias também não foi tão grande assim, porque duas até que prosperaram: Pernambuco e ela mesma, São Vicente. Prosperaram graças à plantação de cana-de-açúcar, que acabaria se tornando o principal produto da colônia nos anos seguintes, mas também graças à prática do tráfico de indígenas, uma triste página da nossa história. Antes da gente encerrar, uma curiosidade. Há pouco tempo, o mapa das capitanias hereditárias foi revisto. O professor Jorge Sintra, membro do Instituto Geográfico de São Paulo, propôs uma nova leitura a partir de análises documentais que contestavam o modo clássico, consagrado pelo historiador Francisco Adolfo de Van Hagen, no século XIX. No norte, a divisão das terras teria se dado em sentido longitudinal e não latitudinal. E depois desse passeio pelo Brasil colonial, a gente se despede. Deixa seu like, se inscreve no canal e até a semana que vem em mais um vídeo no Aqui é História.